Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APECOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, 12:03, seja bem-vindo, eu sou Mauro Frisman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos assiste pelas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Eu te convido para curtir as nossas páginas e visitar o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Nós queremos a sua participação pelos telefones, fazendo perguntas aos nossos convidados. As linhas estão abertas, 3289-3580 e 5052-5555. Eu apresento, a partir de agora, os nossos convidados de hoje, do programa Gente que Fala. Aqui à minha esquerda, para você que nos vê pelas imagens das redes sociais, o ex-deputado, ex-vereador, Ítalo Cardoso. Seja bem-vindo, Ítalo. Obrigado, Mauro. Grande abraço, prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. A família Gente que Fala, que já frequenta há muitos anos, e bom rever o Fanaz Jazade, que foi parceiro da Assembleia Legislativa, deputado junto comigo, tivemos alguns bons embates lá. Muito bom, faremos um excelente programa. Com a gente aqui também, agora aqui à minha direita, especialista em tecnologia da informação, Silvia Abdelio, ela é CEO da Iteline Technology e autora do livro Impressões Digitais. Silvia, seja bem-vinda. Muito obrigado, bom dia a todos, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. E o jornalista, ex-deputado estadual Afanásio Jazade, também conosco nesta edição do Gente que Fala. Ok, Mauro, é sempre bom estar aqui no Gente que Fala, e rodeado de amigos e de novos amigos também, não é? Sempre bom. Então vamos ao nosso primeiro tema de hoje. O governo brasileiro vai rejeitar a ajuda de 20 milhões de dólares oferecida pelo G7 para a Amazônia. O anúncio do auxílio foi feito ontem pelo presidente da França, Emmanuel Macron, e tem antagonizado ao presidente Jair Bolsonaro na crise diplomática aberta com a onda de incêndios na Amazônia. A maior parte do dinheiro oferecido pelas economias mais industrializadas do mundo seria utilizada para enviar aviões de combates a incêndio. Aliás, na manhã de hoje já houve uma mudança de posição do presidente Jair Bolsonaro, dizendo que pode aceitar o dinheiro se o Macron retirar os insultos. Aquela situação diplomática estranha que ficou, Ítalo Cardoso. Mais do que falar do incêndio na Amazônia, a imagem do país pode estar queimando também nessa questão diplomática? Olha, eu ando observando, quando o Bolsonaro dá entrevista, não o Bolsonaro, mas as pessoas que estão ao lado dele e atrás dele. Presta atenção para você ver como eles ficam incomodados. Até os seguranças ficam incomodados quando o Bolsonaro começa a dar os tiros dele, a falar. É impressionante. E esse episódio das queimadas colocou o Brasil numa pauta, numa agenda que parece que foi preparado. Um dia esvazia o IBAMA, outro dia fecha o INPE. Evidente que podia dar nisso. E, infelizmente, o Brasil hoje é chacota no mundo inteiro. É triste. Afanásio, sua avaliação, mesmo questionamento, a imagem brasileira queimando além das florestas? Eu acho que não. E não está queimando tanto quanto dizem, não. Eu acho que é uma propaganda diversionista. Esses que estão de olho na nossa Amazônia têm outros interesses, muitos interesses, alguns inconfessáveis. Como já dizia o Enéas Carneiro, de saudosa memória, professor Enéas, doutor Enéas, né? Eles não estão interessados na floresta, eles estão interessados no subsolo da nossa Amazônia, que é riquíssimo. Porque se o problema fosse só a floresta, uma árvore você arranca, você planta 200 e tudo bem, vai levar 5, 10, 15, 20 anos, mas essas árvores vão nascer. Agora,
para arrancar o que tem debaixo da terra é outra história. Agora, esse presidente da França, o Macron, o Manu Macron, como é chamado lá na França, ele está em baixa. A popularidade dele está ruindo. E ele quis o quê? Ele quis se levantar diante da Europa, cutucando o Bolsonaro, o nosso presidente. Só que o nosso presidente, ele é patriota e é bocudo. E encarou. Está encarando. Então, quando o presidente diz que não aceita essa esmola, agora você diz, ô Mauro, com essa informação mais recente de que ele já está mudando um pouco a concepção, precisa saber a que preço que eles querem fazer essa doação. Doação? O que eles esperam em troca? Essa é que é a grande dúvida. Bolsonaro disse que aceita negociar os 83 milhões do G7 se Macron retirar insultos. Mas aí que está o Macron, para falar em insulto, ele já foi infeliz quando da eleição do Bolsonaro. No dia 2 ou 3 de janeiro, o Macron já começou a sentar a pua do Bolsonaro sem conhecer. Então, essa crise, entre aspas, foi provocada pelo Macron, de forma estúpida, imbecil, boba, tanto que ele bateu o pé semana passada, xingando, fazendo isso, aquilo, quando houve aquela reunião, né, do pessoal do G7, praticamente ele foi engolido. Ele foi engolido e teve, sim, que deglutir as palavras maldosas que falou do país. Ele pensou que fazendo aquilo fosse reunir mais países para aplaudi-lo. Absolutamente, ele ficou sozinho nessa. Essa é a verdade. Só um detalhe, Mauro. Eu acho que misturar Macron, o interesse do Macron, que é verdade está no processo eleitoral, que é verdade que está em baixa, que é verdade que quer chamar a atenção dos partidos de esquerda da Europa, principalmente os partidos verdes, que hoje têm um poder de pressão muito forte, não só nos governos, mas também na sociedade. Isso é fato. Macron está em campanha e está nadando, está surfando, né, nessa onda que o Bolsonaro levantou para ele. Agora, em coxo que tem pouca ração, todo mundo briga e ninguém tem razão. Quer dizer, discutir o problema Macron-Bolsonaro, quem falou mal da mulher do outro, o que chegou, eu acho que é diminuir o tamanho do problema que nós estamos enfrentando. Ou não é verdade que a floresta amazônica está pegando fogo? Não. Em números nunca vistos. Não está, Afanásio. Ítalo, desculpe. O que é aquilo lá, então, que a gente vê na televisão? Não. Aqui não é a tal coisa. Falar que a Amazônia está pegando fogo, isso é desinformar. Ué, então eu não entendo. Então a Rede Globo está desinformando. Totalmente. A Rede Globo, totalmente. A Rede Globo, mas não pode assistir a Rede Globo. A Rede Globo está caindo de pau, de porrete em cima do Bolsonaro. As imagens que eles mostram nos jornais, o que é aquilo? Desculpe, Ítalo. A cidade de São Paulo, semana passada, só para te passar, Mauro, eu lavei o meu carro de manhã, quando foi à noite, na terça-feira eu tive que mandar lavar de novo, porque ele estava preto, com a fuligem que veio de lá do Amazonas, da fumaça que veio. Eu te garanto que não foi da Vila Joaniza. Deixa eu anunciar a presença aqui do Misael Antônio de Souza, advogado, empresário, especializado em produto controlado, meio ambiente e saúde pública. Misael, seja bem-vindo mais uma vez ao Gente que Fala. Obrigado ao convite. Bom dia a todos da mesa, bom dia aos ouvintes. 2005, nós tivemos 105% a mais do que as queimadas de agora. O que nós estamos vendo na Rede Globo é uma verdadeira, desculpa a expressão, sacanagem contra o telespectador. Eles não falam mais a verdade. Eles são falsos. Eles são cretinos. Querem derrubar o governo. Eles querem derrubar o governo, custe quanto custar. Então, o problema de queimadas no Brasil sempre houve. É usos e costume, as grandes pastagens. O cidadão não tem mão de obra no campo para roçar o pasto. Se eu digo que eu sou do campo, eu tenho uma certa experiência nisso. Então, o que o cidadão faz? Nas grandes áreas, ele bota fogo. Isso é comum no Brasil inteiro. Tem pastagem que tira a autorização
e tem pastagem que não tira autorização, ele vai no mais rápido. Porque quando ele procura também os órgãos do governo, isso demora 1 mês, 2 meses, e está vencendo o prazo, e ele paga taxa e não vem. Então o senhor está dizendo que esses incêndios não são ocasionais? Não, são ocasionais. São provocados. Estou dizendo que esses incêndios são aqueles 70 costumeiros, que foram detectados provocaram. Tem aqueles 70 lá, sindicalistas, não sei o quê, que foram lá e puseram O problema é fogo. que o governo abre mão dos dados que o INPE pode fornecer, que mostra. Ele simplesmente vai negar esses números, rejeita esses números. Números científicos, de satélites, não é da cabeça de um ou de outro. Então, quando você abre mão... E como é que não das aparecia ferramentas isso que nos você governos tem, anteriores, Ítalo? Porque é verdade, a estatística mostra... Não, por que não aparecia Deixa eu te nos falar- governos anteriores? Deixa eu te falar por quê. Sim. Nos anos de 2004 e 2013, houve uma diminuição do número de queimadas no Brasil. Isso comprovado com dados científicos. Sim, Foi 2004, ou 2003. não o governo Sinal do- que não se trabalhou nesse país, por isso que não queimaram nada. Ah, bom, se essa é a sua Essa é a concepção. minha Por interpretação. exemplo, o Afanásio sabe da luta que foi na Assembleia Legislativa para você acabar com a queima da cana aqui no interior de São Paulo. Que para você cortar a cana precisava queimar, ficava aquele inferno na vida das pessoas, um monte de gente morrendo com doenças de pulmão. Se o senhor acha isso normal, infelizmente, então acho que nós estamos falando de mundos diferentes. Deixa eu ver a opinião da Silvia Bellio, a sua impressão pessoal, Silvia, sobre esse tema. Bom, primeiramente, eu acho que se está acontecendo a queimada, a gente está falando de um problema brasileiro, e eu acho que, independente de qualquer coisa, o Bolsonaro precisa defender o nosso país, e é por isso que, nesse momento, ele é o presidente eleito. Quando você fala de ajuda, eu acho que toda ajuda é bem-vinda, desde que não tenha negociação específica sobre esse assunto. Essa questão de tomar lá da cá... Contrapartida, você diz. Eu acho que eu não sou a favor dessa situação em nenhuma operação, seja ela qual for. Então, com relação a isso, a gente tem que tomar muito cuidado, e a gente está vendo uma renovação nessa questão política de parar com esse tomar lá da cá, eu te dou um cargo e você me dá algo em contrapartida a isso. Então, acho que isso a gente tem que tomar muito cuidado. Por que essa ajuda não pode ser uma ajuda comunitária, digamos assim, entre os países que compõem a nossa floresta aqui, Misael? Porque eu vejo que o Brasil não está precisando dessa ajuda. É certo que, claro, qualquer recurso que venha ao país será bem-vindo, mas não nesta situação agora, alguém querer se aproveitar de uma situação e nos fazer de vítima. Eu não concordo com isso. O que existe são ONGs insatisfeitas com o atual sistema, porque realmente eles estavam... Perderam a boquinha. Perderam a boquinha, acabou. Muita grana vinha do exterior e não se sabia o que é feito com esse dinheiro aí. Quanta gente enriqueceu com isso aí. Outra Agora, coisa, é um negócio, eles estão... por que eles vão só para o Amazonas? Isso por que não vão para o Nordeste? Exatamente. Por que não vão para o Nordeste? É engraçado isso. Para o Amazonas tem 385 ONGs. Para o Nordeste, que tem lá muito mais habitantes do que a região norte, não tem uma ONG. Eu acho gozado isso. Como não tem? Não tem? Como não tem? Me cita uma, Ítalo. Olha, Eu quero aprender. eu vejo todo dia aí o Luciano Huck... Não brinca. Pelo amor de Eu Deus. estou falando da Igreja Católica, Não, eu estou falando dos próprios os A evangélicos. Igreja Católica de Tem um que data trabalho- você está tem um falando? Eu estou te falando da atual. Da atual? Estou te falando da Pastoral da Criança, que tem um trabalho magnífico, que cuida das crianças que nascem, né, inclusive com plantas locais, fazendo vitaminas com folhas de mandioca para poder levantar essas crianças, porque o Estado não consegue, né, dar atenção. Então, o trabalho da Pastoral da Criança... Não, da mulher, louvável. Só que na Amazônia maravilhoso, tem e é no Nordeste que 900 e tantas ONGs. Para quê? No Nordeste eles fizeram... Uma ONG para cada árvore. No Nordeste, Afanásio, e Mauro e Silvia, eles fizeram o seguinte, eles distribuíram cisterna. Sabe o que é uma cisterna? É uma caixa d'água que eles colocam ali. Quando chove, o dono da casa não tem condições de verificar se naquele telhado tem algum animal morto, um bicho qualquer, e aquilo tudo desce para a caixa. E essa gente fica tomando água dessa caixa. E eles dizem que foi uma salvação para o Nordeste, quando deveriam ter perfurado um poço para dar sustentação e dar saúde àquela gente. Ao contrário,
cobraram um preço absurdo para aquelas cisternas chegarem lá, distribuíram aquilo para todo mundo, não tem nenhuma utilidade, não tem nenhuma saúde naquilo, é uma coisa absurda, Quem está absurda. furando o poço no Nordeste agora é o Exército. Eu acho É a que única você saída. não conhece a realidade. Eu sou baiano, posso falar com fato de ser muita baiano, propriedade, O fato de ser baiano não Sou- se qualifica sou para empresário no Nordeste, que a cisterna... as cisternas é o maior engano engano que o partido, Quitionha, que esse norte de partido Minas. colocou. Eu sou do Vale de Quitionha e sei a importância dessas cisternas para aquelas pessoas terem água durante o ano. O Vale do Jequitinhonha, Ítalo, tem Bahia, rios, conheço. tem rios. É diferente do Nordeste, que não secando, eu tem. te falo aqui, o Rio Jequitinhonha está seco. Porque o Rio não Araçuaí fizeram um tá trabalho seco, durante o Rio 14 Guarapuava tá anos para seco. recuperar. Foi em 14 Não fizeram anos em que surgiu 14 esse problema. anos. Foi em 14 anos que Não, surgiu está esse problema. secando agora. Está secando Pessoal, agora. vamos seguir? Bom, vamos lá. Ainda Olha, é repercute- importante o PT. Em É. 14 anos aconteceu tudo de Tudo de ruim ruim. no país. Tudo de ruim. 14 anos. Concordo com tudo de ruim. Olha aqui, E desafio eu tô você falando- todos a tô falando apresentar aqui, alguma obra do eu vou, PT que seja inclusive, benéfica para as próximas Você quer gerações. constatar Para as próximas gerações, durante não as para o gestões do presente. PT, e olha, estou falando aqui, hoje eu nem sou filiado ao PT, mas durante as gestões do PT, foi quando houve o recuo no desmatamento e respeito às terras indígenas na Amazônia, que agora estão querendo tirar os índios de lá de novo. Bonito de olho no discurso, garimpo, amigo. de olho Bonito no garimpo, discurso. que são Mas, esses Ito, amigos do Bolsonaro que estão lá de olho no garimpo. Nossa Senhora. Para a gente encerrar esse tópico e passar para o próximo, quer dizer, o debate que acabou gerando aqui na mesa, isso demonstra o quanto isso é polarizado, é polêmico, e tem a questão ideológica e a guerra de informação de lado a lado, e aí a gente fica até com dificuldade de tentar formar a sua própria opinião. Para você encerrar, Afanásio. Não, eu queria dizer o seguinte, o PT roubou tanto, só não conseguiu levar as árvores lá da Amazônia. Só não conseguiu fazer isso. Tentaram. E plantaram as ONGs lá. Estão roubando do mesmo jeito. Encerrando, então. Estão roubando do mesmo Bom, jeito. Passando então para o Acho que próximo. essa questão, ela eu até, essa questão de robô, eu queria uma hora que você chamasse aqui para falar um pouco sobre essa questão do Rio de Janeiro. Vamos falar um pouco sobre isso. Falar sobre as milícias. Detalhe, esse final de semana, fui ouvir algumas coisas do Alexandre Frota, que tem uma maior divergência com o ideológico, não gosto da postura pessoal do Alexandre Frota. Mas o Alexandre Frota é um deputado federal, foi eleito. No vácuo do Foi fenômeno eleito, Bolsonaro. porque foi eleito. se ele fosse as Bolsonaro urnas já elegeu normal, um ele monte de jamais deputados se elegeria. estaduais quando ele era deputado, e que depois, na luta interna da casa, teve até mais poder do que ele dentro da Assembleia, mas se eleger no vácuo dele. Enéas Carneiro também. Mas eu estou falando aqui, a partir do momento que ele pegou a carteira vermelha, ele é autoridade, pronto. Eu ouvi uma fala do Alexandre Frota, só quero levantar aqui, caso queiram ir em frente. 3 vezes, numa intervenção dele, ele perguntou onde está enterrado o assessor do senador filho do Bolsonaro. Como é o nome dele? Queiroz. O Queiroz. Ele perguntou, onde está enterrado o Queiroz? Esse é o novo governo. Mas o pessoal falou do Queiroz. O Queiroz está sendo Não, procurado não por tô alguém? falando- Tem algum mandado de busca atrás dele? Não, estou falando... Eu, pelo que consta, não tem nada. Não, Ninguém está procurando não, nada. Afanásio, Ah, Afanásio, desculpa, então. você Não, foi... O Você, Queiroz fez muito você foi deputado mas durante todo mundo muitos fala, cadê o anos. Queiroz? Mas alguém está procurando o Queiroz. Tem ordem de prisão para O principal cobrador de pedágio no Poder Legislativo foi o PT a vida inteira. O que estão falando do Porque Queiroz? não está mais no governo. Não Israel. está mais no governo, mas falando o agora do principal, seu quem presidente. criou Eu Quem tô criou falando o pra você pedágio da dentro sua dos ministra de governos, dentro Direitos das Humanos que assembleias, tem medo de dentro da Pinóquio. militância, foi o Eu PT, estou falando meu do Deus do governo céu. que põe uma ministra de Direitos Humanos que tem medo de Pinóquio, que viu Jesus subir na goiabeira. Eu estou falando de um governo que tem um secretário de Relações Internacionais, Mas que cada não vez está ele abre a doando boca, dinheiro para que ele se faça exposições se estraga mais. expondo Quer dizer, não sexo. dá, gente. Mas que não está doando dinheiro para expositores que vão expor sexo. Quer dizer, são Vamos lá, coisas deixa eu chamar. O antagônicas. cara quer eleger o filho embaixador dos Estados Unidos. Para o mais que acabar ele com fez a lá máfia do foi PT fritar, que tem lá na o Embaixada máximo que ele dos Estados fez lá Unidos. foi fritar Enquanto bife. não acabar aquela embaixada
sabe do PT trabalhar que tem nos Estados Unidos, Vamos lá, não vamos gente, vamos trabalhar. passar o tema. Deixa eu chamar a Silvia para a conversa agora, numa outra questão que ainda Silvia, repercute, desculpe. que é o ataque dos hackers a celulares de algumas autoridades, acessando mensagens e informações pessoais. Primeiro, pela facilidade com que ocorreu tudo isso e também porque isso não é o único caso, ganhou notoriedade pelo fato das mensagens terem sido divulgadas pela imprensa. E com esses casos, muitas pessoas se ressentem em relação à segurança dos seus aparelhos. Silvia Bellio, você é autora de um livro chamado Impressões Digitais, tem outras obras nessa área da tecnologia da informação. Nós estamos, de fato, vulneráveis com os nossos aparelhos celulares em relação a essas invasões? Sim, infelizmente sim. Quando você fala de segurança, independente de hardware ou software, você não tem como garantir. Trabalho com diversas tecnologias e nenhum fabricante vai te dar 100% de garantia que você não possa ser invadido. E quando você fala de telefonia, que até então a gente achava que era um pouco mais seguro, a gente tem que pensar que hoje dentro de um smartphone você tem a sua vida. Você tem seu e-mail, você tem a sua agenda, você tem um GPS que vai te levar para todo e qualquer lugar. E quando você fala dessa tecnologia envolvida, algumas coisas são necessárias para diminuir o risco dessa invasão. Então, quando você fala de procedimentos, você fala de atualização de sistema operacional, que muitas vezes a gente recebe no telefone, favor, atualizar seu software, e a gente, eu não vou fazer isso hoje, depois eu faço. Hoje você já tem soluções de antivírus para celulares, independente de Android ou Apple, significa que ambos estão cientes que existe o risco dessa invasão. Você tem questões de senhas, como você salva essas senhas, quais são as condições e como você trabalha com os seus dados. O que você realmente quer divulgar, o que você realmente quer que seja público. E a gente não está tendo muito essa noção de vida privada na vida real com a vida virtual. A gente está misturando muito. Agora, isso. nós entendemos o modus operandi dos hackers, no caso aí dos celulares invadidos das autoridades, a partir simplesmente do número do telefone, eles conseguiam o código de acesso ao Telegram. Então, aí você pega esses mensageiros, o WhatsApp, que diz que as mensagens são criptografadas do começo ao fim, quer dizer, de nada adianta tudo isso se você tem formas de entrar na comunicação de cada celular? Tudo que você fizer de senha, de criptografia ou de qualquer outra solução, ela vai diminuir o risco dessa invasão. Quando você fala de clonar um celular, você está falando de clonar o seu número de telefone. E aí, com a clonagem do teu telefone, outras invasões de hackers podem acontecer. Então, você tem primeiro a questão do teu aparelho telefônico, da tua linha telefônica, isso é um caso que um dos deputados comentou que o telefone havia sido clonado, e você tem depois o ataque do hacker através da clonagem, e aí ele vai acessar teus e-mails, o teu WhatsApp ou qualquer outro aplicativo de comunicação, não só o WhatsApp, mas se você fez a clonagem, muitas vezes até você saber que o teu telefone foi clonado, que as suas mensagens estão sendo lidas, até aí já é tarde demais, vazou muita informação. Posso fazer uma pergunta para o Silvio? Claro. Silvio, quando você fala hacker, você está falando só do hacker, aquele que é o garoto que está... Você está falando também das empresas? Deixa eu te falar por quê. Eu comecei a perceber, sempre que eu estou dirigindo, o combustível no meu carro está acabando, começa a chegar mensagem no meu celular. Posto de gasolina a tantos quilômetros daqui, a tantos metros, te dá desconto, te tem salão de cabeleireiro. Como é que... Eu não pedi essa informação. E só chega quando a minha gasolina está acabando, Afanásio. Porque o seu celular está conectado ao sistema operacional do carro, é isso? E quando você fala hoje de aplicações... Isso é um tipo de hacker também, ou não? Não chega a ser um hacker, você está dando autorização... Bom, é a tal coisa, é mais ou menos como aquelas correspondências que você começa a receber, quer dizer, invadiram, o banco vendeu o seu banco de dados para alguém, ou então a Telefônica vendeu seus telefones também, então ficam telefonando dia e noite, já te chamam pelo nome,
Então, isso aí é uma invasão da de sua privacidade. privacidade. E aí Como no caso depende... do hacker também, quer dizer, ele está invadindo as comunicações. Sim. Agora, eu não sei se você poderia me dizer, a que pena estaria em curso um hacker que faça isso? Bom, nesse momento... Ele invadiu seus dados, ele invadiu, ele pode, sei lá, misturar lá a sua conta telefônica, É como antigamente conta de rasgar um banco, envelope, uma carta enfim. sua. É Crime. É crime. É crime. Só que quando você fala desse mundo virtual, ainda tem muita coisa que nós mesmos que trabalhamos com tecnologia não sabemos qual a consequência disso tudo no final. Está vindo aí a Lei Geral de Proteção de Dados. O Brasil, infelizmente, é um dos últimos países para entrar ter uma regulamentação específica para isso. As empresas, quando você fala, como é que a empresa sabe que meu combustível está acabando? Você hoje tem todas as empresas, de uma maneira ou de outra, tão conectadas. A gente, muitas vezes, quando entra num aplicativo novo, você não lê os termos daquele aplicativo, você não sabe com quem ele está compartilhando os seus dados. Também o manual de cada carro é uma bíblia, quer dizer, não então tem você fala, eu vou clicar aqui, eu vou dar autorização para acessar. Nem concordo, ponto. E aí você não sabe daquele teu dado, para onde ele está indo, com quem ele vai ser compartilhado. Existe muitas empresas que compram essas listas, como antigamente telemarketing, né, que você recebia ligações para escolher um determinado... Antigamente não, hoje, continua ainda, né? Mas na minha época você ligava para querer oferecer um cartão de crédito. Então você tem hoje todas essas empresas trabalhando em conjunto, e se você não cria dentro do teu dispositivo, dentro do teu notebook, dentro dos sites de navegação, políticas de privacidade, aí você precisa perder um pouquinho de tempo para entrar em conta por conta, navegador por navegador, para falar, não quero que seja compartilhado, não quero que tenha minha localização, porque muitas vezes a gente no telefone... Se você não concordar também, você vai fazer o quê? A partir de 2020, você vai poder começar a buscar os seus direitos com relação à privacidade. Sim, mas o problema é o seguinte, quando você vai atualizar um software, não concordo, simplesmente você perde o direito a ter aquele serviço, e como é que você faz? Porque a atualização do software está trazendo correções para futuros problemas que ocorreram. Quando você fala da atualização específica, ela vai diminuir os riscos dessas invasões. Você imaginou o que deve ter de jabuti dentro dessa regulamentação aí? Ou você seja, não consegue... Você deve atualizar quando recebe a mensagem. Sim, deve atualizar. Deve atualizar. Silvio, uma coisa que chamou bastante atenção, nesse caso dos celulares das autoridades que foram invadidos, era só o Telegram. O que leva as pessoas a usarem um outro tipo de mensageiro que não o WhatsApp? Claro, existem, são concorrentes e tudo mais, mas por que usar um mensageiro que não tem essa segurança? Não segurança, não tem esse apelo, como tem o WhatsApp, que é um dos mais usados, se não for o mais usado, né? Bom, quando eu trabalho em tecnologia há muito tempo e aprendi o seguinte: o barato sai caro. E quando você fala de um outro aplicativo de conversa que você não conhece, eu não uso o Telegram. Então, assim, eu uso o WhatsApp, que é do Facebook, não que não tenha problema, mas eu não vou buscar soluções alternativas. Então, você não sabe qual é o nível de segurança que esse aplicativo específico, eu não posso falar porque eu não conheço, oferece aos usuários. Então, eu não posso garantir para você que realmente as suas informações estão sendo criptografadas. Mas quando do início do Telegram, afirmavam que era o mais seguro. É isso, hoje tem algum que oferece, porque isso, sempre agora, tem um que... Não, esse daqui... Agora, Moro, vamos voltar um pouquinho a esse assunto. Ele quer pôr culpa no PT, quer ver? Quem é que está usando essas informações para divulgar na mídia? O que esse cara fez de bom para o Brasil? Quer dizer, ele comprou as informações. Isso está publicamente comprovado. Esse cara tinha que ir para a cadeia, só isso. Então, aonde ele está afiliado, aonde ele está atrelado? E quem cometeu os crimes que ele está denunciando, deu uma coroa de flores. Não, se comprovado, tem que ser punido. Não, mas até agora, se comprovado, só que até agora não teve nenhum. Não houve nenhum crime. Nenhum crime? Não. Nenhum. Crime de invasão de privacidade. Eles fizeram. Mas aí foi a ferramenta
os hackers A própria fizeram Lava Jato invasão. está mostrando quanto que a Lava Jato invadiu privacidades para fazer o que fez. Quem é que trocou o mandato Ontem político? mesmo, Quem é que trocou o mandato político para que esse cidadão tivesse um espaço maior no cenário? Meu Deus do céu, isso é caso de polícia, não podemos nem perder tempo com essas coisas, porque esse cara teria que estar fora do Brasil, expulso do Brasil e prender todos que estivessem fazendo o A lei hackeamento. do Moro garante isso. 48 horas, põe para fora. Põe para fora, Exatamente. põe para fora. Já já ele que vai ter que sair. Mas não Vamos pode, ver. ele é casado com outro homem. Sim, Não então, pode, é isso um que eu brasileiro. digo, que comprou o mandato do cidadão lá, da outra libélula. Quer dizer, é uma coisa absurda. Silvia, eu tenho duas obras suas aqui em mãos, Impressões Digitais e Simplificando TI. Impressões digitais, o que isso significa? Não é a impressão digital, aquela impressão digital que a gente não. suja o dedo, A não. gente até estava conversando um pouquinho antes, a ideia São impressões. foi impressões digitais no sentido como usar a tecnologia no nosso dia a dia, como usar a tecnologia em aplicações para mães, para se mover no trânsito, como usar desse benefício, porque quando você fala tecnologia, as pessoas perguntam para mim, tá, mas com o que você trabalha? Com computador, com telefone? Então eu falei, deixa eu tentar trazer para a prática com o que eu trabalho, com o que a gente pode ajudar no dia a dia as pessoas e as empresas nesse universo de tecnologia. E para quem essas E eu obras pensei que ela fosse uma papiloscopista, né? Olha, o livro me enganou. Falei, porra, mas... E para quem essas obras são destinadas? Para todo e qualquer usuário, pode ser de especialista de tecnologia, a dona de casa, para entender um pouquinho mais esse universo, palavras, traduções de nomenclaturas que acabam muitas vezes no dia a dia assustando, e a pessoa pergunta, meus dados estão na nuvem, né? E aí a pessoa fala, nuvem? Como assim na nuvem? Então a gente fala um pouquinho desse universo nosso Não, aí de tecnologia. ela falou em assustar, né? Muita gente ouve falar em livro, livro. Não, mas é um livro gostoso de se ler, que são 60 páginas. Mas pelo que ela falou, eu prometo que lerei até as vírgulas. Porque olha como sofremos com a tecnologia. Nós da terceira idade, o Alfanado não é terceira, eu sou. Mas quase na quarta. Bom, o objetivo é deixar essa nuvem menos cinzenta. Isso, mais clarinha, mais branquinha para facilitar. Tá bom, olha... Meu filho estuda TI, ele me enche o saco para tentar me fazer já vai levar um presente TI. para ele. Pronto. Bom, com certeza ele vai adorar esse livro. Já a gente vai falar sobre os possíveis seu filho vetos... está no caminho certo. É o futuro desse mundo. Já a gente vai falar sobre os possíveis vetos à lei de abuso de autoridade. Ninguém sabe o que vai acontecer, se o presidente vai vetar em parte ou totalmente. Primeiro, um recado para você que nos acompanha no programa Gente que Fala. Olha, quando eu recebo uma notícia boa, eu adoro repassar aqui para vocês. E a notícia boa da vez é a seguinte: o Senai aqui de São Paulo está com um projeto super bacana para quem quer aumentar as chances de conseguir um bom emprego. Tem muita gente desempregada. São 13 milhões no Brasil inteiro. Bom, o Senai está oferecendo 80 mil vagas gratuitas em cursos profissionalizantes, mais de 250 cursos diferentes, nas áreas de alimentos, automotiva, construção civil, couro e calçados, eletroeletrônica, gestão, logística, informática, têxtil e vestuário e muito mais. É uma lista enorme, com certeza um desses cursos vai se encaixar com você. E todo mundo que faz o curso profissionalizante ganha junto com esse curso, ganha junto um curso de empreendimento. E sabe para quê? Com esse curso, enquanto a pessoa não arruma emprego, pode trabalhar como autônomo ou abrir o seu próprio negócio. Então vamos lá, o curso profissionalizante do Senac é de graça, para todas as idades, tem por todo o estado, para 80 mil pessoas, e é ou não é uma boa notícia? Preste atenção, eu estou falando do Senai, que é uma das melhores escolas técnicas do mundo, financiada e mantida pela indústria de São Paulo. Bote fé, entre agora na página, no site, para se inscrever, que pode ser o início da mudança da sua vida. Anote aí a página e espalhe para os seus amigos e familiares. www.sp.senai.br/80 mil vagas. Esse 80 é numeral, não é por extenso. 80 mil vagas, ok? Vamos agora ao nosso próximo tema.
A pedido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o relator do projeto da Lei de Abuso de Autoridade, o deputado Ricardo Barros, preparou parecer em resposta às pressões para que o presidente Jair Bolsonaro vete a proposta. Segundo Maia, a Casa também está avaliando mudanças no artigo 43. Esse artigo é o que cria punições penais a juízes e outros agentes públicos que impedirem o exercício da advocacia. Afanásio, pela sua experiência com a Casa Legislativa, qual é o seu prognóstico? E pode ter uma crise política à vista aí num veto parcial ou total do presidente Bolsonaro, uma derrubada desse veto na Câmara e no Senado, e a promulgação desta lei pelo Congresso? Pode ter um problema, sim. Agora, antes de mais nada, eu diria o seguinte, esse Rodrigo Maia tinha que ser preso, porque o que ele fez com esse projeto é algo que só as ratazanas do parlamento fazem. Ele fez uma votação simbólica. Vários deputados pedindo verificação de votação. Ele fez simplesmente que não aconteceu nada e não, votação simbólica. Quer dizer, ele envolveu os 513 deputados como se todos eles fossem favoráveis a essa coisa esdrúxula, que quer o quê? Manietar juízes, promotores, delegados, auditores da Receita. Então, sinceramente, esse chileninho safado, Rodrigo Maia, que sonha em ser presidente da República, ele cometeu olha, sinceramente, e por que toda essa balbúrdia? Por que não colocou isso aqui à discussão e a uma votação honesta do parlamento? Fosse eu, conselheiro do presidente da República, pediria que ele fizesse um veto total. Mas total. Isso tem que ir para o lixo. Para o lixo, nem lixo da história, para a latrina. Agora, você me pergunta, mas se houver veto total, parcial, pode causar um... Pode. Pode porque é tal coisa. A Câmara pode derrubar o veto. E se derrubar o veto, como é que fica? Olha só a confusão entre executivo e legislativo. Quer dizer, tanto se fala, não, as instituições estão funcionando. Uma pinóia. Uma pinóia. Legislativo não está funcionando. Isso aqui é fazer um desserviço ao país. Judiciário está funcionando? Não está funcionando. As nossas instituições estão totalmente esfrangalhadas. Então, se o presidente vetar totalmente ou vetar parcialmente, o veto volta lá para o Congresso, os vetos voltarão para o Congresso e os parlamentares terão o poder de derrubá-los. 257 votos necessários na Câmara e 41 no Senado. Aí nós veremos, na derrubada dos vetos, como é que cada um está votando, porque aí será nominal. Tem uma máxima, e o Misael sabe disso, no direito, que os órgãos públicos são independentes e são harmônicos. Você saiu fora dessa lógica, está errado. Quando a independência dos poderes não está preservada, quando a harmonia desses poderes não está preservada, com certeza tem coisa errada e não vai dar coisa boa. Nós estamos assistindo no país há algum tempo uma tentativa de golpe por parte do poder do Ministério Público, principalmente, de amordaçar, de chantagear, e tem mais do que evidências de que foram, inclusive, tentar chantagear o Supremo Tribunal Federal. É isso que precisa acabar. Um advogado ser algemado numa audiência porque fez a defesa do seu cliente, do seu constituído, e ele ser algemado, como nós assistimos no Rio de Janeiro há pouco tempo atrás, não dá para aceitar isso. Isso não é democracia. Nós estamos, inclusive amanhã, hoje é 27, amanhã completa 40 anos da votação da lei da anistia nesse país.
E só agora, depois de quase 40 anos, o policial que torturou Inês Etienne na Casa da Morte em Petrópolis está sendo levado a julgamento porque não Então se não houve tratava de anistia, uma questão política. Então não houve Se anistia. tratava de um crime contra a humanidade. Então, se esta pessoa não tiver quem o fiscalize, se esses promotores não tiver quem os fiscalizem, se esses juízes não entenderem Mas que já eles não existe são aí, dono para do juiz mundo, tem o CNJ, com certeza nós para não promotor teremos também tem democracia o seu em lugar Conselho Superior. nenhum. Então, Afanásio, é difícil ouvir de você que aprovou leis, né, e eu fui deputado com você, sei da sua contundência, sei defender que esses setores não tenham que ser fiscalizados. Que eles Não, não mas já tenham que existe obedecer regras. fiscalização, já existe. Hoje, por exemplo, Mas já a OAB existe. está debaixo de um ataque. A Ordem dos Advogados do Brasil, e não só os advogados, eu estou falando a nossa entidade nacional, está debaixo de um ataque. Falou bem. A nacional, o Não, presidente. Presidente. Não, presidente. É A engraçadinho. Ordem dos Advogados do Brasil, e quando eu estou gostaria que dizendo ele isso, devolvesse a eu minha estou idade. falando Não. de cada advogado, e eu me sinto atacado também, e eu deveria Mas eu se também sentir sou também, advogado, e você deveria se sentir. Mas eu não me sinto Isso representado é porque Eu também vocês não, estão lá na querendo, federal, também não. querendo amordaçar Não. uma entidade que historicamente, absolutamente. na luta pela democracia desse país, O teve um papel problema é que essa relevante. entidade Não. começou. Então, esta questão O problema desse é que essa debate, Mauro, entidade começou é a aí que trabalhar nós por queremos caminhos chegar. que não tem nada a ver com direito. Não, o público não entende. O Vamos que eu lá. estou respondendo à Pra sua concluir. pergunta, não é? Na verdade, não é se prejudicar o B, tem que recolocar o bonde nos trilhos. Então, os poderes têm que voltar a ser independentes e harmônicos. Isso é O Poder conversa, Judiciário isso é não conversa. pode achar que ele manda Isso é no Poder conversa. Legislativo. Se a O dia nossa que o Poder Legislativo Constituição... perder a sua autonomia, acabou. Mas O dia que o Poder Judiciário perder a sua autonomia, acabou. Posso... Não, mas- Um juiz mas ir lá ameaçar um juiz do Supremo Tribunal Federal, esse sim tinha que sair de lá algemado. Quem? Esse sim tinha que Posso sair. falar como eleitora? Pois não. Eu acredito que a gente precisa de mais transparência. Eu não sou especialista política, mas quando você vê essas votações onde a gente não pode saber quem está votando a favor ou contra, eu acho meio difícil a gente acreditar no representante em que a gente Sim. votou, primeiro ponto. E quando você fala de abuso de autoridade, eu acho que todo mundo já sofreu algum abuso de guarda que vai dar aquela multa, né, por N motivos, mas eu hoje, como cidadã... Isso não te incomoda? Não, eu sinto indefesa, porque parece muitas vezes que quem faz a coisa errada tem mais favorecimento de que quem faz a coisa certa. Nós tivemos Essa é a um minha caso, sensação. essa semana, uma mãe procurou a delegacia para reclamar que o filho dela teve um soldado batendo no peito dele com a arma engatilhada. Ela ficou 5 horas na delegacia. E ela conta que o policial que fez essa ação, que bateu no peito do filho dela com essa arma engatilhada, batia na lata da viatura e dizia: aqui é Rocan, aqui é Rocan. Ou seja, parece que mudou. Mas, Ítalo, mas que para isso, agora eles têm poder para tem fazer. fiscalização. A PM tem a sua corregedoria, a Polícia Civil tem a sua corregedoria. Afanásio, E atuam. eu visto você aqui. Mas Você claro sabe. que atuam. Então é necessário que uma lei federal de abuso de autoridade para punir aquele guardinha que bateu. Não, isso não. Isso aqui foi feito para constranger as autoridades públicas, aquelas que mandaram políticos, figurões corruptos para a cadeia. Isso é para intimidar o promotor. Para intimidar o aquela agente que federal. permite o Dallagnol fazer palestra reservada para um grupo de empresários que tinha interesse no tema da palestra, interesses particulares, interesses financeiros, e cobrando milhares de reais para fazer essa palestra. Mas o É pra Dallagnol, constranger isso aí. Dallagnol fez e apresentou até os seus espectadores. Agora o Lula ganhou tanto em palestras E nunca apareceu. Nunca apareceu. Bombas, tá em... Bom, É sinal que Mas teve quem quis o contratá-lo. que eu queria... Israel, Dos vários cantos do mundo. Pela Próximo- troca de um aeroporto ou de uma usina, Afanásio, eu também pagaria. Lá Então, na o África próximo Negra, o que ele capítulo fez da- com o nosso dinheiro lá, o dinheiro do BNDES. Eu só queria Israel, o próximo capítulo.
morrer. da lei de Eu só autoridade? queria- Paulo? Vocês vão morrer Aí que o sem Paulo- entender esse episódio, esse fenômeno da política nacional que é o Lula. Pelo meu Parece que Jesus prenderam amado, é um fenômeno amarraram realmente. Saulo para que o Bolsonaro- Realmente é um fenômeno. É um fenômeno que conseguiu Não faça enganar isso. até a mim. Até a mim ele Votou enganou. nele, então? Pois é, o próximo votou capítulo Eu nele? da nunca lei de votei abuso de nele e nunca autoridade. votarei, mas Vamos até a mim vamos eu voltar ao tema, acreditava. gente. Próximo capítulo da lei de abuso de autoridade, seu prognóstico. Eu diria para o meu amigo aqui o seguinte. Ítalo, desculpe. O Brasil está tentando colocar as coisas nos trilhos. Só que existe um deputado que chama-se Paulo Pimenta, do Rio Grande do Sul. Existe um outro baixinho do Rio de Janeiro, que é Paulo não sei o quê. Molon. Existe o Molon. Afanásio, eles, eu não consigo entender e chamo a atenção dos senhores que estão aqui na mesa e dos senhores ouvintes. Eles só ficam na primeira fileira. Os demais políticos ficam nas últimas fileiras, mas eles não sei qual o mistério, que eles sentam aqui. Se você chegar em uma comissão e dizer, olha, nós estamos aqui hoje para distribuir R$1 milhão para cada brasileiro. Sou contra! Sou contra! Eles só vão lá para ser contra. Essa gente não quer o bem do Brasil. Eu não consigo entender. Tem uma tal de Maria do Rosário, Nossa. pelo amor de Deus. E pior que essa gente encontra eleitores para reelegê-los. É incrível isso, cara. Então, pode observar, qualquer discussão nas comissões, eles estão nas primeiras Se o seu fileiras. candidato não é contundente, meu amigo, cobre do seu parlamentar que não defende os seus interesses. Não, mas nós não temos nem Cobre espaço. Nós não temos espaço Mas por porque quê? vocês já chegaram primeiro. Mas por quê? Quando abre a sessão, vocês Por estão lá na favor, primeira fila. você está depondo contra os seus deputados, O que eu está quero chamando eles de dizer- incompetentes. O que eu quero Não dizer, faça o isso. que eu quero dizer Você está é que o chamando seus nosso deputados atual de presidente, incompetentes. o nosso atual presidente está tentando melhorar esse país. Está tentando moralizar esse matando o país. Brasil de Mas com vergonha, esses matando bandidos, o povo de com vergonha, esses bandidos que matando a gente ocuparam o PT, desesperado, com algumas exceções, pelo amor de Deus. matando o povo E de até vergonha. ouvi do amigo Pessoal, que o Lula Tem foi amigo- um ídolo. Se você tem Foi amigo realmente no um exterior, pergunte qual é a imagem que tem do Brasil hoje lá fora. Pessoal, perguntas Hoje do péssimo. público. O tempo está avançando. Vamos lá, Afanásio. O Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta quais são os Jaime, melhores um projetos abraço, Jaime. apresentados nas últimas décadas Não pelo entendi. então... o Jaime do Jardim Bonfilholi te pergunta, Afanásio. Os melhores projetos apresentados nas últimas décadas pelo então deputado Jair Bolsonaro. Os melhores projetos? Não sei, Não tinha, fui ele não deputado apresentava com ele, nada. projeto. Ele era Não, uma e outra eminência coisa, era parda, perseguido. pois ele era, todo Muitos mundo era contra ele. muitos falam, nunca relatou um processo, um projeto. Sim. Ué, por que não passaram para ele relatar? Tinham bronca dele. Não, e é o que ele disse Porque sempre, era bocudo. se ele fosse participativo, ele talvez estivesse preso. Exatamente, estaria Entendeu? jogando. Então ele não era exatamente. participativo. Não. O Marcos de Pinheiros pergunta, ontem todos os aeroportos de Rondônia foram fechados devido à fumaça. Eles se basearam nas imagens da Não TV? foi a primeira vez que os aeroportos da região Não Nordeste existe fumaça. teve problema. Que isso? Fumaça existe. Ó, Existe devido à necessidade técnica dos criadores. Agora, e também existe devido aos incêndios criminosos que estão sendo praticados pelas ONGs militantes de um Guarulhos partido também é político. constantemente fechado pela serração. Cerração. Pela serração. Tem problema. Ítalo, a Daniela da Bela Vista pergunta, a exclusão social no Brasil é ou já foi um projeto de Estado? Nós estamos hoje num projeto de governo para aniquilar a participação da sociedade civil na vida desse país. Um Meu projeto de Jesus governo amado. para acabar com as entidades representativas do Meu povo desse país. Isso é um projeto visível. Quem quiser ver, quando o governo acaba com os órgãos, por exemplo, que amordaça o INPE, como é que você vai querer estatística, como é que você vai querer dados científicos, se você não mata, amordaçou o INPE, simplesmente trocou um funcionário. trocou um funcionário, o INPE não. Tá funcionando. Ele aí. não aceita mais relatórios do INPE. Não, INPE. não aceita, Ele não aceita. que funcionário Quer dizer, faccioso, Como é que você vai que funcionário que querer um está país desse lutando vá pra contra o frente? Brasil. Né? Isso não. O cara que passa os um dados presidente tendenciosos, faz- como é que você vai aceitar Mas vocês têm que isso? entender o Só para o seguinte, Ítalo concluir. quem ganhou a eleição foi Bolsonaro.
Acabou. Bolsonaro, você Acabou. quer que ele Afanásio, governe com o pessoal do PT? Você deve ser amigo dele, avisa ele que a eleição já acabou. Claro, e ele Não, ganhou a eleição. exatamente. O povo dele está Precisa dizendo avisar isso. os petistas. Os parceiros dele Precisa avisar os Bolsonaro. petistas A que quem eleição está governando é ele. A eleição Exatamente. acabou. Coloque E o os- seu projeto de governo, ele não Mas tem. os partidários Ele não tem. dele Então, sabem o que um ele está governo fazendo que e tenta sabem o que a mídia está amordaçar. fazendo contra. Ele não Um tem, governo mas já que conseguiu tenta mais de 1 amordaçar milhão de novos a OAB. empregos em menos de 6 Exatamente. meses. Está reduzindo a violência em 20%. Sim, no Rio nós Entendeu? estamos vendo lá Está no reduzindo a violência. conta do país. Sim, mas Um o que governador vocês que fizeram desce lá, do o helicóptero que vocês vibrando, fizeram lá, uma pessoa foi como morta. nada com o Sérgio Cabral, o que vocês fizeram lá não se acaba em 2 dias. Com doença mental. Deixa eu falar É pra esse você o agora. país que vocês estão falando que está indo para frente. Silvia, a Marta de Santo Amaro quer saber o seguinte: a imagem que vemos em alguns filmes com hackers provocando blackout no sistema geral, luz, abastecimento, saúde, já é um cenário possível? Da ficção para a realidade? Sim, sim, quando você pensa, eu assisti Exterminador do Futuro há 20 anos atrás. Hoje, quando você assiste Exterminador do Futuro de novo, você fala, meu Deus do céu, o que pode acontecer conosco? Então, você Mas tá falando... em que medida, hein? Isso já é possível de se imaginar. Se você está falando de todo mundo estar conectado, e quando você fala da rede, né, quando você fala que todos estamos conectados, e quanto maior a segurança, maiores são as tentativas de entrada desses hackers, tudo é possível. Então, é assim como a tecnologia evolui para contra-atacar esses hackers, os hackers também procuram o conhecimento para invadir esses aplicativos. Em um evento que eu tive, para cada aplicação, tem mais de 200 possíveis ataques, brechas dentro de construções de aplicativos. Então, a hora que você analisa esse número, você fala, nossa, estamos realmente totalmente inseguros no que a gente está falando de Bom, tecnologia. Mauro, veja só, a questão de 20 dias, não sei dizer se é questão de hackers ou o que foi, mas a internet, ela saiu do ar na região de Jabaquara, Vila Mariana, Vila Clementino. Você ia numa farmácia para comprar um remédio, eles não tinham como acessar para saber se tinha desconto ou não, porque a internet estava fora do ar. Agora, não sei se foi um erro técnico, um problema técnico, ou se foi intervenção de alguém lá que simplesmente complicou. Quer dizer, se há se você sai do ar da internet, então o hospital para, tudo para, quer dizer, congestiona, você fica fora do ar. Considerando que você está tudo interligado, e você perde hoje uma conexão de internet, a gente fala de nuvem. Então, você entende o seguinte, que o meu dado não está mais aqui, está em algum outro lugar. E você pensa o seguinte, como eu vou acessar esse dado se eu dependo da conexão, seja o Wi-Fi, seja ela cabeada? E você pensa, eu perdi a internet, eu voltei para o mundo da... A coisa que te deixa mais animada é quando você chega num banco, numa loja, o sistema caiu. E aí caiu tudo. Parou tudo, porque você acaba Pior perdendo. quando você liga para cancelar um determinado serviço, né? sim. O sistema caiu. Não, mas é uma Sempre cai resposta. na hora que você vai dar o... E você não tem com quem falar. Caiu, caiu. E o seu prejuízo, tal. Não, Fora que você não tem mais acesso físico, por exemplo, a uma empresa telefônica, você quer cancelar uma linha telefônica, você não consegue chegar até eles. Você fica honrando do lado de cá do telefone para ver se você consegue. Você não tem mais concluir o alguém para processo. conversar com você. Não tem. Você depende, Essa é a desgraça dessa E modernidade. a tecnologia está cada vez indo para essa... E aí você fala inteligência artificial, chatbox, e aí Teria que exterminar a terceira idade. Não. Porque nós sofremos demais com isso. Mas não. sofremos demais com isso. É impossível. Pra você ter uma ideia, você estava acostumado a ir a uma repartição pública e ser atendido pelo agente público. Hoje você não tem mais isso. Você tem que marcar pela internet. Não, tem que conversar com a máquina. E aguardar, entende? Então, uma coisa assim... mas a gente vai aprendendo. Vai, mas sofremos... A gente vai. A nossa geração não é nem diamante. Aprende. A nossa geração não é nem diamante, nem Afanásio, isso. A nossa geração é Quantos carvão. anos você está militando nessa área, Márcia? Silvia? 30 anos. A gente vai acompanhar. Afanásio, sua despedida. Bom, foi um prazer voltar aqui ao Gente que Fala e espero ser convidado outras vezes, né? Não tenha dúvida. Já estava com saudades aqui do programa. Um grande abraço a todos e aos nossos sintonizadores, principalmente. Silvia, sua despedida. Muito obrigado pelo convite.
também ficarei muito feliz se for convidado novamente, é um prazer. Política não é muito meu forte, mas precisando falar um pouquinho de tecnologia, a gente está aqui. E obrigada a todos os ouvintes e, Mauro, muito obrigada pelo Quais pelo são seus programa. canais para quem quer acompanhar? Pode acompanhar pelo... Aí tem todos. Facebook, Instagram, LinkedIn, o que você imaginar, site, tudo. Pode nos achar em qualquer mídia social. Pode falar o endereço. Tecnologia, né, Misael? Sua despedida. Sua despedida. Eu quero agradecer mais uma vez ao Fausto, a Zé e você, Mauro, que está aqui, e pedir desculpas ao Ítalo, porque nós temos pontos de vista conflitantes. Nada contra a atuação, ele sempre foi um excelente parlamentar, mas não concordarei nunca com qualquer obra do PT, porque nunca vi uma obra que pudesse trazer algum benefício à sociedade brasileira, ou nunca vi alguma obra que não tenha levado algum por fora para a conclusão. Então, sua despedida, palavra final. Eu posso não concordar com a vírgula que você fala, mas vou morrer defendendo o seu direito de falar. Ótimo, obrigado. Então, eu sei que você falar isso é para você mesmo, mas tudo bem. E aqui o nosso papel de abrir para o debate. Aqui, mais uma vez agradecendo a você, a Zenilda, a equipe do Gente que Fala, e convidar para um evento que está acontecendo ontem, hoje e amanhã, na Maria Antônia, no Instituto, na Rua Maria Antônia, na USP. Os 40 anos da anistia e o legado das ditaduras na América Latina. Opa. Olha, vale a pena. Maria Antônia, são gente como o IEV, como o IBCCRIM, os familiares de mortos desaparecidos, a OAB, que estão organizando, o CAAF, né, que o que eles mataram está fora, não que estão organizando esse evento. Acho que vale a pena para saber, conhecer a história do Brasil e lutar para que não aconteça mais aquilo que aconteceu. Mário Cosel Filho não vai estar lá. Daniela da Bela Vista, nem o seu representante. Quero agradecer a Daniela da Bela Vista e concordo plenamente com você. Se matar as entidades sociais, se matar o direito do cidadão de se manifestar, não tem democracia. O horário do encontro, do evento? O encontro é o dia inteiro, hoje com várias mesas. A primeira mesa foi agora às 10 horas da manhã e encerra às 18h30 com a mesa As Diásporas da América, pelas memórias da ditadura na América Latina. O agradecimento a todos, Ítalo Cardoso, Misael Antônio de Souza, Silvia Belli, o Afanásio Jazade, pela presença hoje aqui no programa Gente que Fala, na mesa de som o Cléo Rodrigues, Sérgio Souza na chefia técnica da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha, do outro lado do Gente que Fala, você, ouvinte, a razão da nossa presença aqui. Fique agora com o programa Caio Sorriso Show. Tchau, até amanhã.